E grande parte das pessoas não sabe que dorme mal. Primeiro, por que as pessoas dormem mal? Por que tem 70%? Por que essas pessoas não sabem que estão dormindo mal? E uma coisa que me chamou bastante atenção é a porcentagem de pessoas que dizem ter problema de sono. Cara, 2,7% de pessoas que procuram uma clínica de psicologia, apenas 2,7% relatam problema de sono. Imagino que isso na vida real não seja, esse número não se traduz assim, né? Exatamente. Foi um dado interessante porque esse levantamento foi feito no ano passado, né? Lembrando que a Behalf ela tem 11 meses de existência. E a gente fez um levantamento de mais ou menos 600, 700 pessoas, né, onde a gente perguntou para essas pessoas por que elas procuraram a Behalf e de maneira surpreendente, talvez nem tanto, né, responderam que aparentemente não tem um problema de sono, né, ou seja, pouquíssimas pessoas têm. E de fato, essa não é a realidade dos nossos pacientes, né. Quando a gente observa e trata o paciente lá na clínica, a gente percebe que a desregulação da rotina é um dos principais fatores para a manutenção do estado clínico, né. Obviamente, há exceções, de forma majoritária, a desregulação de sono, de alimentação, de atividade física, talvez seja o nosso grande problema hoje a ser enfrentado dentro de uma equipe que atua de maneira interdisciplinar. Agora, se a gente vê, né, um número de onde as pessoas respondem, né, de maneira muito pequena, né, que problema de sono, né, a gente entende que é uma demanda imensa, porque o Brasil, nos últimos levantamentos, inclusive tem um levantamento da USP, né, mostrando que praticamente 70% da população brasileira tem algum tipo de desajuste de sono. 70%. Caramba, velho, imagina o ônus em sentido escolar e de trabalho. Né? Perfeito, porque a dificuldade do cérebro de funcionar com restrição de sono, ela é muito bem delineada pela ciência já há muito tempo. Mas, obviamente que a diferença entre esse dado que a gente coletou e de uma pesquisa epidemiológica, obviamente, é um instrumento que é utilizado. Então, quando a pesquisa epidemiológica faz o seu levantamento, você utiliza questionário ou até mesmo algum tipo de dispositivo que mede esse tipo de qualidade ou de baixa qualidade de sono. Nós aqui utilizamos a descrição do indivíduo. Nós perguntamos qual é o motivo por que ele procurou Behalf. E, obviamente, as pessoas elas têm muita confusão sobre o que acontece na vida delas. Até porque a gente já sabe que as pessoas que têm restrição de sono, ou seja, que dormem mal, né, tanto dormem pouco ou dormem em baixa qualidade, elas têm dificuldade de se autoavaliar. Então, elas têm uma limitação cognitiva em entender o que está acontecendo com elas. E, obviamente, a restrição de sono vai repercutir em outros parâmetros, por exemplo, desregulação do próprio humor ou até mesmo de dificuldades interpessoais, por exemplo, briga com o namorado, filho e assim por diante. Esse dado então indica que, assim, claro, levando em consideração que o instrumento o estudo, o levantamento da USP utilizou um instrumento padronizado, mas ainda assim eles fizeram isso dentro de uma amostra populacional, imagino que heterogênea, né? Eles estudaram e que todo mundo, do novo ao mais velho, chegaram num dado de 70%. Em nossa clínica, as pessoas dizem que apenas 2% das pessoas dizem ter problema de sono. Então, o relato subjetivo das pessoas que chegam até nós, claro que é uma amostra menor e ainda assim a nossa amostra ela é mais enviesada, porque a pessoa procurou, teoricamente, deveria ser mais que 70%, porque é dentro de uma amostra enviesada, porque está procurando ajuda psicológica. Ou seja, podemos concluir aqui previamente, tirar como conclusão prévia, e grande parte das pessoas não sabe que dormem mal. O que acontece, cara? Primeiro, por que as pessoas dormem mal? Por que tem 70%? O que tem a ver no contexto ambiental com isso? Por que essas pessoas não sabem que estão dormindo mal? Perfeito. Eu acho que eu começo pela última pergunta. Por que as pessoas não sabem que estão dormindo mal? Primeiro porque, de fato, restrição de sono, uma dificuldade de você organizar a sua vida, vai levar a um sono mais inquieto, né? Um sono um pouco mais agitado. E isso, naturalmente, não é reparador. A pessoa não descansa. E se ela não descansa, né, o comportamento dela, o processamento de informações do cérebro fica prejudicado. Então, a capacidade avaliativa do indivíduo olhar para dentro dele e dizer, olha, passando com algum tipo de problema interno, é muito difícil para ele. Inclusive, tem um dado bem interessante mostrando essa incapacidade dos indivíduos se autoavaliarem quando tem restrição de sono. É muito importante. Nesse caso, então, só para aproveitar o gancho,
A privação de sono resulta na modificação na atividade de determinadas áreas do cérebro. Imagino que sejam áreas ali da ínsula, que são áreas envolvidas pela interocepção, capacidade que a gente tem de sentir os estados fisiológicos internos. Perfeito. A pessoa resulta ela não consegue, tipo uma pessoa que está com febre e não sabe que está com febre. Exatamente. Imaginam que existem a parte mais externa do cérebro, né, que é aqui chamada de córtex, né, a parte da casquinha do cérebro. Ela é uma das partes mais prejudicadas nessa baixa qualidade de sono. Quando o indivíduo ele tem restrição de sono, mas isso, obviamente, a gente não está falando de uma noite mal dormida. A gente está falando de semanas, meses ou até mesmo anos dormindo mal. E isso vai trazer um impacto significativo na comunicação dos neurônios, né? Imagina que o cérebro é formado por muitos neurônios, 86 bilhões, e quando você tem essa privação de sono, você tem uma má comunicação entre esses neurônios. Então, o cérebro todo é afetado. Obviamente, principalmente aqueles componentes, partes do cérebro que são relacionadas à atenção. Imagina, né? Quando você está prestando atenção em alguma coisa externa a você precisa desses circuitos, desse cérebro funcionando adequadamente. Pensa também que quando a gente está prestando atenção internamente, a gente está voltando a atenção para aquilo que está acontecendo no nosso corpo, ou nas nossas experiências, né, do passado, ou até mesmo na projeção em relação ao futuro, você precisa coordenar a sua atenção. E a atenção é a primeira a ser prejudicada pela restrição de sono. Então, essa dificuldade de se autoavaliar. Mas, além disso, né, eu chamo a atenção para, às vezes, essa dificuldade das pessoas entenderem que sono é uma coisa importante e que isso afeta a saúde delas. A gente tem que considerar também que sono ainda é uma coisa pouco discutida ainda na nossa sociedade, né? A gente vive uma sociedade ainda que ela tem muito interesse em produtividade, com o relacionamento interpessoal, ou até mesmo o trabalho, o cuidado dos filhos se torna uma prioridade. E a própria vida do indivíduo, a rotina, se torna uma coisa um pouco secundária. Então, muitas vezes as pessoas estão irritadas, mas elas não conseguem fazer essa associação clara, porque elas já estão há semanas dormindo mal e, na verdade, o problema é outro. O problema é o trabalho, o problema é o barulho que está acontecendo na casa dela ou qualquer outra coisa. Então, eu acho que as pessoas não conseguem estabelecer essa relação entre sono e saúde.